Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a questão de buscar a Deus com humildade. Nós vamos ver a questão da distinção entre templo e também nós estarmos prestando culto a Deus. São duas coisas bem diferentes. O templo é o local onde nós prestamos o culto, mas o culto pode ser prestado individualmente ou coletivamente na família ou então com o grupo de irmãos da igreja. Então nós vamos trabalhar um pouquinho isso aproveitando esse tempo de confinamento e nós vamos pedir que Deus abençoe essa nossa aula da escola dominical e Deus possa transmitir. Vamos gastar aqui um pouco mais de 15 minutos, como nós fazíamos, talvez um período menor do que uma aula também, mas vamos estar tratando da palavra de Deus e dessas questões entre o templo e o culto, que realmente é isso, culto e como nós devemos prestar na presença de Deus. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Pai querido, abre o nosso coração para a tua palavra, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que sempre chama a atenção do mundo e das pessoas de uma forma geral é a questão dos santuários. Toda viagem, me parece, de turismo sempre tem uma igreja, né? E aparecem nesses santuários a origem dessa igreja, a sua maneira religiosa de se expressar, a beleza do seu interior ou a história daqueles que a fundaram. Mas, na verdade, qual é o sentido de tudo isso? Quando nós estudamos a palavra de Deus, e a própria história vai testificar isso, é que os locais de adoração, eles sempre são uma tentativa de buscar a Deus. Na verdade, todas as pessoas têm um desejo nato da presença de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versos 26 e 27, nós observamos que Deus criou o homem com esse desejo nato de buscá-lo. O texto diz que Deus criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, aliás, o 26 também, eu acabei pulando, não é? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre o mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, a ideia de que Deus faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança espirituais, não físicas, né? E isso nos dá a ideia de que Deus criou o homem para a sua própria glória, para o seu louvor. Em Eclesiastes, nós lemos também um texto bastante significativo, Eclesiastes 3:11, onde diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança espiritual, Deus também pôs a eternidade no coração do homem. No entanto, o pecado o separou de Deus. E o homem, então, agora conheceu o mal. Gênesis 3 vai nos mostrar esse aspecto, a separação do homem de Deus. E Deus, então, permite que esse homem agora conheça o mal e com a sua própria escolha de pegar a árvore do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e ele agora então conhece o mal, e os seus dias agora estão determinados quando ele tinha a eternidade no coração, e agora então ele vai passar a conhecer o mal, e esse mal vem decorrente para toda a raça humana. Como Paulo vai afirmar em Romanos 5,
quando ele fala que por um homem veio o pecado a toda a humanidade. Então, essa é a ideia bíblica que nós percebemos. O homem tem no seu coração esse desejo nato de buscar a Deus, no entanto, ele está agora sobre a égide do pecado. O pecado domina então a sua vida. Então, embora ele tenha esse desejo de Deus, mas ele não pode concretizá-lo, porque ele está sobre o efeito do pecado que Adão trouxe para toda a raça humana. Isso nos leva a pensar, então, qual é a saída para o homem ou qual é a saída para a pessoa. Na verdade, muitas pessoas vão ao templo, sentam-se ali e têm um momento de oração. Na verdade, a busca de paz diante das suas lutas, a busca de ter um refrigério para a sua alma. Mas não é possível o homem chegar até Deus, porque há um abismo que o pecado impõe entre ele e Deus. Há uma separação, como Isaías fala lá no capítulo 59, onde Isaías mostra que há uma separação entre nós e o nosso Deus. E isso faz com que o homem não tenha esse desejo de buscar a Deus concretizado. Ele diz aqui, então, o profeta: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, de maneira que ele não vos ouça. Deus não pode ouvir sequer as nossas orações, os nossos rogos, porque na verdade nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Quando nós olhamos um texto bastante interessante da mulher samaritana, onde há um diálogo de Jesus com ela, os judeus não se davam com os samaritanos por uma questão histórica, que está ali no livro de Neemias e Esdras e Ruth, Esther, e vão então nos mostrar essa questão. E Jesus vai dialogando com aquela mulher em João 4, nos versos 25, no verso 22, Jesus fala para a mulher samaritana que os samaritanos que adoravam ali no Monte Gerizim, pelo fato de ser o local onde os sacerdotes pararam e cumpriram aquilo que Moisés havia falado sobre as bênçãos e as maldições, as bênçãos sobre o Monte Gerizim e as maldições sobre o Monte Ebal. Então eles achavam que o Monte Gerizim era o local santo para ser adorado. E Jesus diz então à mulher samaritana, em João 4, 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus estaria aí mostrando que, na verdade, a mulher estava achando que eles estavam adorando da maneira certa. É assim como muitas pessoas acreditam que o que estão fazendo de buscar a Deus estão fazendo de uma maneira correta. E essa é a grande questão. As pessoas saberem que há uma diferença entre evangelho e religião. Todas as pessoas são religiosas, têm o desejo nato de buscar a Deus, mas o evangelho é a única maneira da pessoa ser transformada. O evangelho é o poder de Deus, é a boa notícia da salvação, é a boa notícia que traz graça. Muitas pessoas nessa época de confinamento estão olhando jornais, e o que olham são os números crescentes da epidemia, que vai a cada dia aumentando nos países à nossa volta ou em outros continentes e também no nosso próprio país. Aqui estão tantas pessoas que morreram, tantas pessoas que estão infectadas. Isso não significa nada para o nosso coração, nos causa só mais medo e o temor
diante da situação, não nos causa refrigério para a nossa alma. E esse não é o Evangelho. A boa notícia de Deus é que nós podemos ser transformados e que no poder de Deus há a remissão ou a libertação daquilo que nós de fato precisamos. Quando nós percebemos que é preciso buscar a Deus com humildade, isso nos leva a pensar num texto de 2 Crônicas, no capítulo 7. E nós vamos ler nesse texto e vamos perceber que é preciso buscar a Deus com humildade. Parece que o texto não tenha nada a ver com o nosso tema, mas ele tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo. O texto fala que é exatamente a cena da consagração do templo, em que Salomão está colocando o templo construído, que não fora dado a Davi, mas agora a Salomão. Então o texto diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode ler esse texto, 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 a 22, nós lemos do 11 ao 14. O que isso nos chama a atenção? Novamente aqui aparece a palavra casa, no sentido de templo, de habitação. E nós notamos que Israel havia sido designado como povo de Deus. Deus chama lá no verso 14, se o meu povo. Né? Até o coral tem um bonito hino sobre esse texto, 2 Crônicas 7,14. Mas ele está lembrando a aliança de Davi, ele está lembrando a aliança davídica, ele está reafirmando a aliança de Davi e o descendente que haveria da casa de Davi. Mas a inauguração do templo, que está ali nos versos de 1 a 10, isso nos chama atenção para você perceber o que essa inauguração fala. A glória de Deus, ela enche aquele lugar e nós vamos perceber que Deus, na verdade, com a sua presença, ele abençoa, mostrando que Deus está sempre dirigindo o seu povo, como dirigia ali na peregrinação do deserto, quando Deus fazia que durante o dia havia uma nuvem que fazia com que o povo seguisse, e havia à noite uma coluna de fogo. Não é? Quando essa nuvem parava, o povo de Deus parava e armava ali o tabernáculo. O texto de Números 9:17 diz: quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Quando nós observamos a consagração do templo, inúmeros sacrifícios foram feitos naquele dia. E Deus então aparece a Salomão, e Deus então diz que ouviu a oração de Salomão e santificou e escolheu aquela casa para a sua habitação. O texto no verso 12 diz isso: de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Isso significa que aqueles leitores que vinham voltando ali do cativeiro e que estavam lendo os livros de crônicas e os livros de reis, eles estavam agora percebendo qual era a questão. Os samaritanos estavam insistindo
que era lá no Monte Gerizim que se deveria adorar por causa da consagração dos sacerdotes ali, depois que passaram o Rio Jordão, entrando na Terra Prometida. Mas vem então aí Salomão e consagra aquele templo, e os escritores, ou o escritor de crônicas e de reis, os escritores vão mostrar que eles deveriam escolher ali um local para a sua habitação. Era necessário que esses leitores que estavam assim inseguros quanto ao local da adoração, eles então compreendessem que não apenas para Davi e Israel o local da adoração era importante, mas o que Deus havia de fato estabelecido. É interessante que você vai perceber que Deus, ele fala que aquela casa é chamada casa do Senhor, não é? Ou então ela é chamada, e Deus santifica aquela casa, e Deus também santifica aquele povo. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então essa é uma ideia, é que aquela busca que as pessoas têm de Deus, agora ela está findando, quando agora as pessoas vão aprender a buscar a Deus através de alguns meios que Deus mesmo estabeleceu. No verso 16, você vai perceber que Deus fala sobre essa santificação. Porque escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o povo de Deus deveria buscar a Deus no templo, porque Deus escolheu e Deus separou aquela casa entre todas as casas em que o seu nome fosse ali glorificado. Mas existem 4 coisas que esse texto fala de importante e que são chamados de 4 facetas de uma só atitude por um grande comentarista, e ele mostra que é preciso humilhar-se, é preciso orar, é preciso buscar a Deus, é preciso converter-se, tá? Então, sob a ótica da providência de Deus ou da soberania de Deus, crendo que o Deus é o Deus do tempo, é o Deus da vida, é o Deus da história, é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Deus faz com que o seu nome seja buscado unicamente. Isso nos chama a atenção para a questão de Deus nos amar e Deus colocar os meios para que nós pudéssemos então adorá-lo. Não adianta Deus falar que ele santificou uma casa, ou que a casa tem o seu nome, ou que nós somos o seu povo, mas a pergunta que ficaria agora: como nós podemos ir até Deus? Como nós podemos adorar esse Deus que requer um povo seja santo, onde esse povo é templo do Espírito Santo agora, onde esse povo é santificado, é separado para uso santo? Como de fato nós podemos fazer isso? Como eu chego até Deus? Como eu adoro a Deus? Como eu posso ser exatamente esse templo do Senhor? Então eu acho que esse é o grande problema, é a grande problemática aqui que nós temos aqui nesse texto. E o que nós observamos aqui é que Deus, na verdade, está requerendo do seu povo algumas atitudes para perceber isso. E no final nós vamos falar sobre qual a maneira de nós, então, aplicarmos isso em Jesus Cristo. A primeira coisa que nós observamos dentro do tema que nós estamos percebendo aqui, buscar a Deus com humildade, nós temos que nos humilhar. E o texto, no verso 14, diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E o termo hebraico significa rebaixar-se, ou colocar-se debaixo de, ou submeter-se. Isso significa: se meu povo me obedecer. Deus está dizendo isso ao seu povo: se meu povo acatar o que eu estou falando, não é? A palavra se tornar o ato da nossa vida, não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento prático. Nós praticarmos a palavra de Deus, a praxis da palavra de Deus. Não só o conceito dela, mas a
prática dessa palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a ideia é se rebaixar-se, estiver acatando a minha obediência, em obediência que eu estou falando. Essa é a ideia aqui. A segunda coisa que ele fala no verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. A ideia de nós irmos até Deus e nós buscarmos até Deus porque nós somos pecadores, porque nós somos infelizes, porque nós não nos contentamos com as coisas, porque nós temos dificuldades de conviver socialmente, nós achamos que nós sempre estamos certos e todos os outros estão errados. Então me parece que há uma dificuldade das pessoas de estarem vivendo, mas nós precisamos não só nos humilhar, mas também orar. Nós buscarmos a Deus reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que Deus deve ser glorificado, exaltado, que Deus requer de nós o culto, né? Jesus disse à mulher samaritana, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa é uma ideia, eu preciso me humilhar, mas eu preciso orar. Eu tenho que conversar com Deus e tenho que colocar para Deus como está o meu coração, não só pedir a Ele pelas pessoas que estão à minha volta. Talvez você esteja preocupado com pessoas que estão aí com a doença, o coronavírus. Eu tenho parentes que estão já com o coronavírus, eu tenho pessoas que já estão com febre conhecidas, a doença já chegou aos nossos arraiais e nós precisamos ter calma nesta hora. E a oração, irmãos, ela nos traz a calma. Falar com Deus é exatamente algo que parece que é tão simples, mas ao mesmo tempo traz a paz e a tranquilidade que o nosso coração está precisando nessa hora de tantas lutas. O povo também não só deveria se humilhar e orar, mas deveria se converter, deveria, aliás, buscar o Senhor, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. A ideia de buscar é essa ideia de é a mesma repetida em 1ª e 2ª Crônicas, as ideias de que Deus chama o seu povo para buscá-lo, não é? Jesus diz que onde estiverem, lá em Mateus 18, 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele estaria presente. Ele usa um verbo chamado, é um verbo e uma preposição no grego. O verbo kaleo, que é o verbo chamar, e a preposição epikaleo, significa chamar para Deus, estar em volta. E Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria presente. E isso faz toda a diferença, né? É o quórum de Jesus. Ele diz que exatamente as pessoas que invocam o seu nome, e na Bíblia toda, Deus vai requerer que o seu nome, e unicamente o seu nome, seja invocado. E quando nós observamos isso, o povo de Deus deve buscar ao Senhor, deve ir ao Senhor. Além de se humilhar e orar, deve buscar. E a quarta coisa que eu acabei me antecipando é converter-se, né? A ideia de que o povo de Deus precisa mudar. No Novo Testamento, a palavra metanoia, ou mudança de mente, ou conversão. Como você está indo numa direção e você percebe que está errado, e você vai fazer uma conversão. Você vai mudar a rota que você estava seguindo. Isso nos leva, então, a perceber que nós temos que nos converter. Veja que no verso 13 de 2 Crônicas 7, ele começa o verso 13 e o 14 com uma condicional, se eu cerrar, se o meu povo. Então a ideia de que mais do que mera casualidade ou condicionalidade, a ideia é que Deus está dizendo que de fato nós precisamos buscar ao Senhor em qualquer situação dessa forma. Então, Deus está requerendo do seu povo a obediência.
Salomão estava falando isso num contexto do templo, e os primeiros leitores desse texto estavam lendo após a volta do cativeiro, para que eles voltassem a buscar a palavra de Deus. Mas quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 12, no verso de número 6, nós observamos quando Jesus está discutindo ali com alguns dos fariseus, os fariseus vendo que Jesus, os seus discípulos estavam colhendo espigas, Jesus falou que se era lícito ou não colherem espigas num dia do sábado. Estavam de uma maneira legalista querendo ver isso. Mas Jesus, ele diz lá no verso 6, aqui está quem é maior do que o templo. Então, significando que aquela habitação onde Deus havia dado inicialmente todas aquelas regras ou instruções, Jesus está dizendo, aqui está quem é maior do que o templo. Isso significa que tudo isso que falamos, isso aponta para o Senhor Jesus. E não é à toa que aquela mulher samaritana, ela ouviu de Jesus aqui em João, no capítulo de número 4, como de fato essas coisas deveriam acontecer, no verso 25. Eu sei, diz a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Ela sabia que havia alguém maior do que o templo que os seus antepassados cultuavam ali no Monte Gerizim. Mas Jesus disse então a ela, eu sou, eu que falo contigo. Jesus diz, eu sou agora aquele que é maior que o templo, é aquele que está contigo. Então Jesus se mostra para ela como aquele que seria o mediador entre o homem que era incapaz de ir até Deus e o próprio Senhor. Paulo, quando escreve ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, na primeira epístola, no versos 5 e 6, ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus e um só meio ou mediador de chegar até Deus, é Cristo Jesus, homem. A ideia daquele que em quem Jesus, como diz João 14 e Colossenses 2:9, aquele em quem habita plenamente toda a divindade. Então, veja que a palavra de Deus, que é revelada então a Salomão, em 2 Crônicas 7, poderia ajudar os leitores originais a entenderem a função do templo naquela época, até que viesse o Messias, com o qual ele fala com a mulher samaritana, e agora ele estabelece então a maneira de buscar a Deus. Jesus é aquele que fez uma obra lá na cruz do Calvário, e fez essa obra para que nós tivéssemos agora a remissão dos nossos pecados. Nós lemos lá em João, no capítulo 8, o Evangelho de João, no verso 32, quando a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, Jesus está dizendo, e a verdade vos libertará. Deus quer que você seja um adorador, e você pode fazer isso no templo lá da Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre, onde nós nos reunimos. Você pode fazer agora no recesso da sua casa, você pode agora fazer individualmente isso, fechada a porta do seu quarto. Que o Senhor nos ajude e que as nossas atitudes sejam essas de nós, como povo de Deus, nos humilhar, nós orarmos, nós buscarmos e nós também nos convertermos dos nossos caminhos. E nós fazemos isso crendo na suficiência de Jesus Cristo, crendo que Jesus é suficiente para que cheguemos até a presença de Deus. Vamos orar suplicando o auxílio do Senhor. Pai querido,
é pela obra e pela mediação do teu Filho Jesus. Não há outro mediador que nos leve até Deus. Há um só caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Por isso, ó Pai, nós nos atrevemos, ainda que pecadores convertidos, de estarmos na tua presença. Mas, ó Deus, ajuda-nos a prestar o culto que a ti devemos. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a tua face. Que essa lição da escola dominical que aprendemos hoje, ela venha, Deus, trazer vida para nós e nós não sejamos religiosos apenas, mas sejamos pessoas que estão convertidas pelo Evangelho de Jesus Cristo e estão agora sob a ótica do Senhor, um povo que o Senhor deseja que seja santo, um povo que busque a tua face. Por isso, ó Pai, pedimos por cada um dos nossos irmãos, por cada um dos nossos parentes, aqueles que estão, ó Deus, doentes, aqueles que ficaram desempregados por causa deste vírus que está sobre a face da terra. Pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o teu povo não deixe de buscar a tua face, mas ao contrário, busque mais nesses dias difíceis, para que o Senhor nos dê consciência da tua presença em tudo que está acontecendo e também aquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode inibir a peste, o Senhor pode, ó Deus, tirar aqueles gafanhotos que vêm das plantações e tiram o emprego ou o sustento das pessoas. Por isso, ó Pai, clamamos no nome de Jesus, pelo teu povo e por aqueles que creem no teu nome. E é no teu nome, no nome de Jesus, que suplicamos na tua face nesta hora. Amém.